Como vencer as tentações? Esse é o tema do discipulado de hoje, que é o 25º da nossa série, e eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós estaremos, na verdade, lendo vários trechos da palavra hoje aqui e damos continuidade, através deste vídeo, à nossa meditação no modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou, chamado também de Pai Nosso. E especificamente hoje nós estaremos examinando o versículo 13, na verdade, a primeira parte do versículo 13 de Mateus, capítulo 6, que nos diz assim: E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou até deixar essa parte do livra-nos do mal para o próximo vídeo. Nós estaremos vendo apenas e não nos conduzas à tentação. Talvez na sua Bíblia esteja escrito de outra forma, porque nós encontramos diferentes traduções para esse versículo, e eu acabei de ler na Almeida Corrigida Fiel, que é o mesmo modo como também está escrito na Bíblia King James 1611, porém nós encontramos esta frase escrita de formas diferentes em outras versões da Bíblia em português, como por exemplo na Almeida Revista e Corrigida, que ao invés de não nos conduzas à tentação, é usado um sinônimo para conduzas, que é não nos induzas à tentação. Então na Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, está escrito induzas, e na Corrigida Fiel e na King James 1611, também chamada King James Fiel, está escrito conduzas. E nós encontramos ainda na Bíblia de Jerusalém, não nos exponhas à tentação. Encontramos na Almeida, século 21, não nos deixes entrar em tentação. E, mais popularmente, nós encontramos o não nos deixes cair em tentação, como a maioria das pessoas que recitam esse modelo de oração chamado Pai Nosso costumam dizer: não nos deixes cair em tentação. É o modo como está escrito na maioria das versões da Bíblia em português, como, por exemplo, na tradução brasileira, na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na Nova Versão Internacional, na Almeida Edição Contemporânea e na Nova Versão Transformadora. Em todas estas 6 versões, nós encontramos não nos deixes cair em tentação. Mas, como eu acabei de dizer, encontramos escrito de forma diferente em outras versões. Repetindo aqui as outras formas: não nos exponhas à tentação, não nos deixes entrar em tentação, não nos induzas à tentação e não nos conduzas à tentação, que é o modo como está escrito na versão que eu estou utilizando, a Almeida Corrigida Fiel. Não nos conduzas à tentação, que é algo bem diferente de não nos deixes cair em tentação. Você percebe a diferença entre o sentido de uma petição e de outra petição? Então, por que há essas divergências? Será que no texto grego há alguma diferença neste trecho do modelo de oração chamado de Pai Nosso? E a resposta é não. No texto grego, no texto original, não há diferenças entre manuscritos, pelo menos não nesse trecho do modelo de oração ensinado pelo Senhor, que, como eu já expliquei anteriormente, não se trata de uma reza, se trata de um modelo de oração trazendo ensinamentos profundos, embora num texto tão pequeno, né, como eu já disse também, se nós apenas lermos esse modelo de oração, não levamos 30 segundos para fazer essa leitura. Porém, quanta profundidade nós aqui encontramos. E agora vamos nos aprofundar nesse trecho, que é importantíssimo, e eu começo explicando o motivo dessas divergências.
Porque, ora, se no texto original grego, e como você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, se não há uma diferença entre um manuscrito e outro manuscrito, por que que nas traduções para o português, isso não acontece apenas nas traduções para o português, mas também para outros idiomas, por que que certos tradutores vieram traduzir de um modo e outros de um modo diferente? Então, a explicação é porque certos tradutores quiseram evitar um entendimento errado da tradução literal de Mateus capítulo 6, versículo 13. E já adianto que, pelo menos no ponto do conduzir ou induzir, as traduções mais literais, de fato, são a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Corrigida e a Bíblia King James Fiel, ou Bíblia King James 1611, que não deve ser confundida com a chamada Bíblia King James atualizada. Tá? Essa atualizada não tem nada de King James, na verdade. Então, alguns tradutores decidiram que, para não haver um entendimento errado deste versículo, deste trecho do modelo de oração que o Senhor nos ensinou, eles decidiram, então, fazer uma pequena alteração para evitar esse entendimento errado. E essa pequena alteração foi trocar o não nos conduzas ou não nos induzas, que de fato é a tradução mais literal, trocar por não nos deixes cair em tentação, ao invés de não nos induzas à tentação. E como eu já disse, outras versões traduziram de outra forma, como a Almeida século XXI, não nos deixes entrar em tentação, que está um pouco mais próximo do que não nos deixes cair, mas ainda assim não é uma tradução literal. A tradução literal é não nos conduzas ou não nos induzas à tentação, tá? E claro, como eu já disse, a tradução mais comum, né, a que se tornou mais popular, não nos deixes cair em tentação. Tá? Então, por que essas divergências? Porque se nós apenas tivermos aqui a tradução literal, não nos conduzas à tentação, ou não nos induzas à tentação, evidentemente surge uma questão. Então Deus, ele conduz ou induz alguém à tentação, e por isso temos que pedir que ele não faça isso, porque de vez em quando ele poderia fazer? E claro que não, Deus não induz e nem conduz ninguém à tentação. Ora, se Deus não induz e não conduz ninguém à tentação, por que que aqui nós encontramos literalmente a palavra eisferô, em grego, que realmente significa carregar para dentro, ou trazer para dentro, introduzir. Porque essa é a palavra no grego, essa palavra eisferô, que foi traduzida ou como conduzir ou como induzir, nas versões em português mais literais. E de fato, o que ela significa no grego é algo ser introduzido. Então, o que está se dizendo aqui? Não, Senhor, não nos introduzas na tentação. Tá? Não nos conduzas à tentação, que é o modo como a Almeida Corrigida Fiel traduz. Mas Deus estaria conduzindo alguém à tentação ou induzindo alguém à tentação? E a resposta óbvia, porque bíblica, é não. Deus não conduz ninguém à tentação. Deus não induz ninguém à tentação. Ora, e se ele não faz isso, então por que que no original grego está essa palavra eisferô, que significa introduzir, que significa trazer para dentro, no caso, dentro do que? Da tentação. Senhor, não nos traga para dentro de uma tentação. Senhor, não nos introduza numa tentação. Mas Deus não quer introduzir ninguém numa tentação.
Então, por que que há essa palavra aqui? Mas antes de prosseguir, eu quero mostrar para vocês como nós temos a certeza absoluta, biblicamente falando, que Deus não induz ninguém à tentação. Nós encontramos isso mais claramente dito em Tiago, capítulo 1, no versículo 13. A princípio eu vou ler apenas esse versículo, porque mais à frente eu pretendo ler outros versículos desse texto aqui de Tiago, ou seja, todo o contexto. Mas a princípio, o versículo 13 nos basta, que diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ou seja, claramente está escrito aqui que Deus não tenta ninguém. Deus não induz ninguém a uma tentação. Tá? E mais adiante nós vamos ver como que alguém entra em tentação, o que não é algo que Deus queira que aconteça conosco. Antes, pelo contrário, a vontade de Deus é que nenhum de nós venha cair em tentação. Então, ele não vai nos induzir à tentação. Então, se Deus não tenta ninguém, por que o Senhor nos ensinou a orar, no chamado Pai Nosso, que é um modelo de oração que o Senhor nos ensinou? Por que o Senhor nos ensinou a orar pedindo não nos conduzas à tentação? E a resposta, queridos irmãos, está na palavra traduzida aqui como tentação. E o interessante é que em todas as versões que eu mencionei aqui, essa palavra está traduzida como tentação, tá? Em todas as versões que eu mencionei, começando pela Almeida Corrigida Fiel, depois Almeida Revista e Corrigida, Bíblia King James Fiel ou 1611, tradução brasileira, Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Almeida Edição Contemporânea, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Almeida Século XXI e até na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica. Em todas essas versões que eu mencionei, eu nem contei quantas são, mas deixe-me contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em 11 versões. Em 11 versões nós encontramos a palavra tentação. E a resposta para essa mudança na versão é justamente estes tradutores terem decidido não traduzir de outra forma uma palavra que pode ser traduzida de outra forma, que é o termo grego peirasmos, que é o substantivo, ou peiradzo, que é o verbo, e que pode ser traduzido não apenas como tentar, no caso de verbo, ou tentação, né, ou tentado, no caso de um substantivo, mas pode ser traduzido também como provar ou provação. Então, ou ser provado. Então, a primeira palavra que eu mencionei aqui, tá, que é a palavra que foi traduzida como conduzas ou induzas nas versões mais fiéis, mais literais ao texto grego, que são Almeida Corrigida Fiel, Bíblia King James 1611 ou King James Fiel, e Almeida Revista e Corrigida, nestas versões, as palavras que mais traduziram de modo literal o grego eisferô, traduziram esse grego como conduzas ou como induzas. Mas eles poderiam ter optado por outro caminho. Ao mesmo tempo que traduzir literalmente a eisferô como conduzas ou induzas, poderiam ter optado por traduzir peirasmos não como tentação, mas como provação. Provação. E esta é a tradução mais correta, porque ela não entra em conflito com outras passagens bíblicas, como, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 13, onde claramente está dito que Deus não tenta ninguém. Ele não faz com que nenhum de nós sejamos atraídos pelo mal,
por aquilo que é errado. A vontade de Deus não é esta, queridos irmãos. Então, é por isso que há pelo menos 4 versões da Bíblia em português que não traduzem peirasmos como tentação, mas como prova, simplesmente como prova. Então, que é o substantivo de peiradzo, que seria provar, né, ou testar. Só que nenhuma dessas versões traduzem como teste, mas como prova. Tá? E é o que eu quero mostrar para vocês. Que versões são estas? Com isso, eu não estou dizendo que devamos trocar a Almeida Corrigida Fiel por qualquer uma dessas versões. Porque a verdade é que em todas as versões em português existem pontos que alguma tradução foi mais, digamos, feliz que a outra, tá? Então, neste ponto aqui, embora a Almeida Corrigida Fiel tenha sido feliz em traduzir esferô como né, como conduzas, ou então a Almeida Revista e Corrigida como induzas, elas foram felizes em traduzir desta forma, não foram felizes em traduzir o termo peirasmos como tentação, porque a melhor tradução seria prova. Então, como que seria melhor traduzido aqui na Almeida Corrigida Fiel? Não nos conduzas à prova. E como seria melhor traduzido na Almeida Revista e Corrigida? Não nos induzas à prova. Ou seja, não nos coloque numa situação em que possamos cair em tentação. E é por isso que também não está errado se traduzir das outras formas. Não nos deixes cair em tentação, não nos exponhas à tentação, não nos deixes entrar em tentação. Porque em todas essas versões não há um erro. Por que não há um erro? Porque o sentido permanece. Agora, lamentavelmente, as 2 versões mais literais, que são a Almeida Corrigida Fiel, ou as 3 versões mais literais, que são a Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia King James Fiel e a Almeida Revista e Corrigida, elas podem trazer um entendimento equivocado, porque a palavra que foi traduzida como tentação, melhor teria sido traduzida como prova. Não nos conduzas à prova, ou não nos induzas à prova. E antes que me acusem de eu estar aqui inventando alguma nova versão da Bíblia, o que não é o caso, eu só quero realmente ser o mais próximo possível daquilo que de fato o Senhor Jesus estava nos ensinando. E eu quero então mostrar para vocês que não é algo da minha cabeça. Tá? Nós temos pelo menos 4 versões da Bíblia que traduzem a palavra peirasmos como prova e não como tentação. E que versões são essas? Então quero mostrar aqui para vocês, começando pela Peshitta da BV Books, que é essa aqui, essa Bíblia que eu estou mostrando. Aqui, na verdade, é uma caixa onde ela vem, tá? E a Bíblia, na verdade, está aqui dentro. Tá? A Peshitta da BV Books. A Bíblia está aqui dentro da caixinha. E aqui, na Peshitta, nós encontramos não nos faça entrar em prova. É o modo como a Peshitta traduziu, não nos faça entrar em prova. Temos também a Bíblia Textual, também chamada de BTX, tá? Que aqui está, que traduziu da seguinte maneira, que eu nem gostei muito do modo como foi traduzido, achei muito assim, jocoso, né? Não nos metas em prova. Veja se eu vou falar com Deus dessa forma. Pai, não nos meta em provas. Mas foi assim que a BTX traduziu. Não nos metas em prova. Pelo menos traduziu corretamente o prova. Não estou dizendo que está errado o não nos meta, mas fica estranho, né? A gente orar dessa maneira. Temos aqui também a Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional, também conhecida como LTT, tá? E aqui na LTT nós encontramos não nos conduzas para dentro de prova. Mais uma vez, prova e não tentação.
não nos conduzas para dentro de prova. E, finalmente, uma versão que poucos conhecem, que é a tradução do grego por Frederico Lourenço, que é um português que conhece bem o grego, estudioso do grego, e que traduziu da seguinte maneira: não nos leves para sermos postos à prova. Então, nós temos pelo menos essas 4 versões aqui da Bíblia, pelo menos, tá? Que traduzem de outra forma, e não como tentação o termo grego peirasmos, mas aqui no modelo de oração que o Senhor nos ensinou, traduzem como prova, que, a meu ver, é uma tradução mais correta, porque não entra em choque com outros textos bíblicos, como, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, vou repetir aqui o modo como foi traduzido nestas versões. Pela BV Books, na Peshitta, não nos faça entrar em prova. Na Bíblia Textual, não nos metas em prova. Na LTT, que é a literal do texto tradicional, não nos conduzas para dentro de prova. E, na tradução do grego de Frederico Lourenço, não nos leves para sermos postos à prova. Ou seja, esse pedido, se você refletir bem nele, não nos leves para sermos postos à prova, ou não nos faça entrar em prova, esse pedido é o reconhecimento, queridos irmãos, da nossa fraqueza. É o reconhecimento de que nenhum de nós pode dizer que está preparado para passar por qualquer circunstância na vida. Nenhum de nós, queridos irmãos. Então, se trata, amados, de uma auto-humilhação. Nesse ponto do modelo de oração que o Senhor nos ensinou, nós estamos nos humilhando diante de Deus, expressando a nossa total dependência do Pai para nos mantermos de pé, irrepreensíveis na sua presença. Então estamos clamando a Ele: Senhor, não nos faça entrar em qualquer tipo de prova que seja, livra-nos de sermos provados, Senhor, porque não queremos cair. Nenhum de nós pode dizer que está preparado para alguma situação de prova. Eu não quero nem mencionar aqui algumas situações em que servos de Deus já caíram, porque foi algo difícil demais para eles superarem, sabe? E então começaram a duvidar até da existência de Deus. E há situações em que a aflição é tão grande que uma pessoa pode ter esse tipo de pensamento mal, errado, e sentimento mal em relação a Deus. E nós temos que ter a humildade de reconhecer, queridos irmãos, que nós não sabemos o quanto estamos preparados para passar por uma situação difícil, seja ela qual for, seja ela em qual área for, na área da saúde, na área financeira, na área familiar, seja em que área da nossa vida for. Nenhum de nós pode dizer que está preparado para guardar a fé até o fim. Então, só nos resta pedir, queridos irmãos, com muita humildade: Pai, não nos faça entrar em prova, ou não nos leves para sermos postos à prova. Não nos proves, Senhor. Reconhecemos, ó Senhor, que dependemos completamente de Ti para nos mantermos de pé. Então, é um momento aqui da oração de muita humildade. E será que você já tinha notado isso? Eu creio que muitos ainda não tinham percebido isso, como durante muitos anos eu também não tinha percebido, até que finalmente fui me aprofundar no sentido dessa frase e descobri, né, o que realmente o Senhor está nos ensinando aqui. Isso me faz lembrar o que o próprio Senhor Jesus também disse a respeito da necessidade de nos humilharmos, quando ele nos ensinou que
qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso nós encontramos em Lucas, capítulo 18, versículo 14, mas também em outras passagens dos evangelhos. Então, o Senhor nos ensinou esta auto-humilhação. Quando nós mesmos tomamos a iniciativa de nos humilharmos diante de Deus, então isso trará da parte de Deus a sua bênção. Porque, como Tiago nos ensinou, e isso está no capítulo 4, se você quiser ver comigo, agora sim vamos ler um trecho um pouco maior. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6, que nos diz assim: Antes ele dá maior graça. Tiago 4, 6. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, se nos humilharmos perante o Senhor, conseguiremos nos manter firmes na sua presença. De modo algum devemos entender esse ele nos exaltará como hoje é entendido como algo a nível de ostentação, né? Como se Deus quisesse que ostentássemos, né? Seja o que for, dinheiro, fama, saúde, poder, seja o que for. Não se trata disso. Quando a palavra diz ele vos exaltará, é no sentido de nos mantermos firmes na fé, de não cairmos em tentação, de não negarmos o Senhor, de termos uma prática daquilo que Jesus nos ensinou. Então, isto é ser exaltado por Deus, é sermos de fato luzeiros nesse mundo. Nós estarmos brilhando a luz de Cristo para a glória de Deus, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Então, quantos querem isso? Infelizmente, hoje muitos querem ostentar. Muitos querem acreditar no erro de que o sinal de que Deus estaria abençoando alguém fosse essa pessoa ter muito dinheiro, quando na verdade uma coisa não tem a ver com outra, tá? Não estou com isso fazendo apologia à miséria, não é isso, tá? Mas é importante compreendermos que alguém ter dinheiro não significa necessariamente a prova de que Deus está abençoando essa pessoa. Até porque aquele mesmo dinheiro pode ser uma provação na vida dessa pessoa e ela venha se desviar. No próprio modelo de oração do Pai Nosso, se você entende o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, então você tem que entender que se você entende que esse pão é literal, você tem que entender que o Senhor está nos ensinando o quê? Que nós temos que nos contentar com pouco. Tá? Dá-me apenas o pão de cada dia. Então, isso me lembra Provérbios, capítulo 30, naquela oração que eu mesmo fiz assim que me converti. Quando eu conheci esse texto, eu achei tão maravilhoso, e eu fiz essa oração, e vou dizer uma coisa para vocês, Deus ouviu essa oração, e a minha vida tem sido assim. Porque nessa oração é dito, eu vou ler aqui melhor, para eu não errar aqui o modo como literalmente está escrito. Em Provérbios capítulo 30, que é a oração de Agur, que está aqui, versículos 7 até o 9, que diz assim, em Provérbios 30, versículos de 7 a 9, 2 coisas te pedi, não me as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura,
estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então nós temos aqui uma oração para que o Senhor nos livre tanto da abundância quanto da pobreza, da miséria. Não pobreza, mas miséria. Por quê? Porque tanto em um extremo quanto em outro extremo há o risco de alguém cair, de alguém se afastar de Deus, seja porque não sente necessidade de buscá-lo, porque já tem tudo que materialmente necessita, ou seja porque é exatamente o contrário, não tem o que precisa, o que necessita e se revolta contra Deus. Então, os extremos da vida são perigosos, queridos irmãos, e nós temos que pedir a Deus que Ele nos livre de sermos provados, seja por uma situação, seja por outra. E quando eu fiz essa oração, recém-convertido, eu creio que eu tinha 18 anos de idade, eu orei com muita fé. Eu me lembro desse dia em que dobrei meu joelho diante da minha Bíblia e orei com muita fé, pedindo isso a Deus também. E eu creio que o Senhor ouviu a minha oração, né? Porque, de fato, a minha vida tem sido assim, né? Tem sido essa vivência de não experimentar os extremos, e eu sou muito grato a Deus por isso. Então, queridos, nós encontramos, né, o Senhor Jesus nos ensinando a orarmos para que não venhamos, de fato, cair em tentação numa situação de prova, como, por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 41, onde o Senhor Jesus, no Monte das Oliveiras, ele adverte os apóstolos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como é que sabemos que aqui a palavra foi traduzida corretamente como tentação? E aí é que está a questão. Embora o grego seja uma língua riquíssima, um idioma muito rico mesmo, tanto é que para a palavra amor existem pelo menos 4 palavras gregas para definir amor, dependendo da circunstância, mas nesse ponto aqui, lamentavelmente, o grego ele tem uma palavra que pode ser entendida de 2 formas, ou como tentação, ou como provação. E como é que se sabe qual é o entendimento correto? Mediante o contexto do que está sendo lido. Então, é dentro do contexto que nós vamos encontrar como se traduzir melhor uma determinada palavra. E no caso de Mateus, capítulo 6, versículo 13, né, na primeira parte desse versículo, que nós encontramos como melhor forma de traduzir eisferô ou melhor, traduzir peirasmos, a melhor forma de traduzir é como prova, dentro do contexto do modelo de oração do Pai Nosso e dentro do contexto de toda a Bíblia, porque Deus não induz ou não conduz ninguém à tentação. Mas Ele pode sim permitir que nós sejamos colocados em alguma situação de prova. E aí entra a nossa humildade de pedirmos: Pai, não faça isso, Senhor. Não faça isso, Senhor, porque eu te amo tanto que eu não quero que nada me afaste de ti. Então, é um pedido humilde de alguém que ama o Senhor de todo o coração. Então, resumindo aqui, numa situação difícil, de provação, a nossa carne ela pode não resistir, porque a carne ela pode ser atraída e seduzida pela sua própria concupiscência, tal como nós aprendemos, e agora sim eu quero ler todo o contexto, em Tiago capítulo 1, do versículo 12 até o 15. Veja comigo, por favor, na sua Bíblia. Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao 15, que nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. E aí alguma versão pode traduzir como provação, também encaixa, tá? Porque pode ser a tentação que vem por uma provação, ou suportar a provação nem sendo tentado, né? Pode acontecer também. Então, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando provado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E aqui, se não me falha a memória, algumas versões traduzem como quando aprovado, que cabe também essa tradução, né? Ou seja, porque é passar pela prova, não caindo em tentação, e aí sim sendo aprovados. Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Portanto, o que nós encontramos aqui é, mais uma vez, o que eu já havia dito no início, que Deus não tenta ninguém, mas que quando alguém se sente tentado por algo, por fazer algo errado, ou dizer algo que não deve, ou pensar algo que não deve, ou sentir algo que não deve, esta tentação, ela é resultado da própria concupiscência, do próprio desejo carnal de cada ser humano. Então não é Deus que está nos tentando. Deus pode permitir e pode até nos conduzir a uma prova se nós não orarmos para que Ele não nos conduza, tá, a uma prova. E sermos testados. Sermos testados, queridos irmãos. Mas quando alguém se sente tentado, ele está sendo tentado porque está sendo atraído e seduzido. Aliás, a palavra aqui na Almeida Corrigida Fiel é engodado, mas eu prefiro usar a palavra seduzido, e aí não estou aqui fazendo nenhuma nova versão da Bíblia, tá? Que ninguém me acuse dessa mentira, mas eu estou apenas tentando dar o entendimento mais popular, né, para esse versículo, porque atraído e engodado, eu mesmo tinha dificuldade há alguns anos de entender o que era engodado, e aí fui descobrir que essa palavra, traduzida como engodado, poderia ter sido traduzida como seduzido. Então, por que não fazer isso, né? Então, cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo carnal. É o que nós estamos aprendendo aqui. A palavra nos diz aqui claramente. Então, queridos irmãos, nós podemos estar passando por uma mesma situação, pessoas diferentes estarem passando pela mesma situação, e uma ser tentada a cometer um delito e outra não, porque ela já está mais fortalecida e não se sente tentada àquilo. Eu quero usar aqui uma ilustração que ocorreu comigo quando, certa vez, eu fui para uma entrevista de trabalho. Eu era recém-convertido na época, inclusive aquele trabalho foi resposta de oração, porque como recém-convertido eu fiz um teste com Deus, sabe? Eu não deveria ter feito isso, não aconselho que ninguém faça isso. Mas eu era um novo convertido, eu ainda não entendia bem a vontade de Deus, e eu orei da seguinte maneira, eu disse: se o Senhor existe mesmo, Deus, então que em 3 dias eu esteja empregado sem que eu procure por esse emprego. E no dia seguinte, a minha mãe, ela me disse que havia aparecido uma oportunidade de emprego através de uma amiga dela que trabalhava numa construtora e que eu deveria então ir para aquela entrevista de emprego. E fui para aquela entrevista de emprego. E fiquei aguardando, né, na sala da secretária para ser entrevistado pelo próprio diretor da empresa. E quando ele me chamou, assim que eu entrei na sala, ele disse: me lembrei de uma coisa, tenho que sair um instante. E ele se retirou da sala. E depois de uns 2 minutos ele voltou para a sala e aí sim ele conversou comigo. E eu fui contratado. Depois que eu fui contratado, a secretária, que era justamente essa amiga da minha mãe, ela me disse que eu fui testado quando ele saiu da sala. E ela me perguntou: Alan, você viu que em cima da mesa tinha uma nota do que hoje seria, eu não me lembro
qual o valor na época da nota, mas hoje teria o valor de R$ 100, digamos assim. Era a nota, digamos, mais alta da época. E estava sobre a mesa. E ela me perguntou, você viu que havia uma nota ali de tanto em cima da mesa? E eu disse, sim, eu vi. E ela disse, pois é, ele faz esse teste com todos que vão trabalhar aqui na empresa para ver se ele está lidando com uma pessoa que tem a fraqueza do roubo, né? E você passou no teste. E aí eu perguntei, mas já teve gente reprovada? E ela disse, já teve gente que passou a mão no dinheiro, né, achando que ele não iria perceber. Não tinham notado que aquilo era um teste. Então, eu, na época, né, e muito menos agora, eu nem me senti tentado a pegar aquele dinheiro, né, nem me senti tentado. E mesmo que eu estivesse passando alguma necessidade, jamais eu teria feito isso. Eu não consigo nem me imaginar fazendo aquilo em qualquer época da minha vida, né? Então, outras pessoas talvez fossem fracas nessa área, né? E pudessem passar a mão naquele dinheiro. Então, melhor é que nenhum de nós seja colocado em qualquer prova que seja. Porque, repito, não devemos ter a ideia de que possamos estar preparados para qualquer tipo de situação que seja. Então, o que eu aprendo com isso, irmãos, são duas coisas. Em primeiro lugar, que se eu estou orando para que Deus não me exponha a uma prova, para que eu não seja conduzido ou induzido a uma prova, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu mesmo não tenho que me colocar nessa situação. Então, se alguém, por exemplo, tem a fraqueza do vício do álcool, né, por exemplo, que não esteja indo para um ambiente onde estará sendo servida bebida alcoólica. Não faça isso. Se você já teve essa fraqueza e foi liberto pelo Senhor, não tenha um pensamento a respeito de si mesmo que não convém, achando que você está forte e não vai cair mais nessa tentação. E esse mesmo exemplo, né, ele poderia ser também usado, não exatamente o mesmo, mas a mesma situação de fraqueza, né, em relação a outras fraquezas também. Então, se alguém tem alguma fraqueza em determinada área, não se exponha a uma situação onde você poderá ter uma recaída em relação àquilo, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele se converteu, mas antes de se converter, ele trabalhava como DJ, né, digamos assim, em boates, em ambientes onde tocavam músicas seculares, né? E ele trabalhava com aquilo, e ele então, naquele ambiente, né, com aquelas músicas, né, seculares, que não são músicas cristãs, ele ficava ali, né, todo final de semana trabalhando naquilo, e era um ambiente de pecaminosidade, um ambiente que, né, ele nem quer se lembrar. Então ele certa vez me disse, ele disse, olha, para alguém pode não ter nenhum problema ouvir uma música não cristã, só que para mim, ouvir uma música que não seja cristã, que não fale de Jesus, que não fale de Deus, me traz péssimas lembranças. E eu prefiro não ouvir essas músicas, eu prefiro só ouvir músicas que falem do Senhor, que falem de Deus, e não músicas seculares, porque essas músicas me fazem lembrar de um tempo que eu quero esquecer, né? Então, cada um tem uma fraqueza, sabe? E é importante você pedir que o Espírito Santo de Deus lhe mostre quais são as zonas de risco, né, que você não deve estar. Então, em primeiro lugar, eu descubro isso, que eu preciso fazer a minha parte. E aqui mesmo em Tiago, no capítulo 1, versículo 21, eu lendo esse versículo, ou pelo menos a primeira parte dele, eu encontro aqui uma base para o que eu estou dizendo. Porque depois de haver nos ensinado a respeito da tentação, Tiago diz no versículo 21, por isso, rejeitando toda a imundícia,
rejeitando toda a imundícia. Então, essa é a minha parte, rejeitando toda a imundícia, e aqui vem uma palavra que na Almeida Corrigida Fiel eu substituí, porque aqui está superfluidade de malícia. Superfluidade de malícia. Como seria melhor traduzido esse para que a gente entenda o que está sendo dito? Não superfluidade, mas vestígio. Vestígio de malícia ou de maldade. Então, aqui nós encontramos o seguinte ensinamento, que temos que rejeitar toda a imundícia, tudo aquilo que pode nos levar a uma situação de tentação e qualquer vestígio de maldade. Temos que nos afastar disso e temos que pedir que Deus tire do nosso coração também qualquer vestígio de maldade ou de malícia. Então, essa é a nossa parte. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, nesse trecho do modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou, é que precisamos nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, como nós encontramos em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O fortalecei-vos no Senhor é a continuação do versículo 21 aqui, de Tiago capítulo 1, versículo 21, que significa o quê? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ou seja, a palavra de Deus, não se revolte contra a palavra de Deus, seja manso, receba essa palavra com mansidão, aceite a correção, tá? Seja por ela transformado, porque ela pode salvar as vossas almas. Então vejam, Tiago capítulo 1, versículo 21, nos ensina este aprendizado duplo. Em primeiro lugar, qual a minha parte? Rejeitar toda imundícia e vestígio de maldade. E em segundo lugar, receber com mansidão a palavra de Deus que está sendo enxertada em mim, para que venha dar muito bom fruto, porque é por essa palavra que sou salvo. Essa palavra que é o Verbo, que é Cristo, Cristo Jesus em nós, vivo, nos transformando, se nós não resistirmos a Ele. Então, nós temos que, primeiramente, nos sujeitarmos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo. Quantas pessoas só lembram do resistir ao diabo, né? Mas esquecem que antes de estar escrito resistir ao diabo, em Tiago 4, versículo 5, está escrito sujeitai-vos a Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte, nos afastando de todo o mal, mas também buscando sermos cheios do Espírito Santo. Porque se por um lado nos fortalecermos no Senhor significa nós recebermos a palavra de Deus no nosso coração e, evidentemente, então, meditando na palavra de Deus diariamente, e é por isso que nós aconselhamos o nosso plano de meditação bíblica, você encontra no site Quero Congregar, não quero congregar também, mas no site do Ministério, igrejabiblicacristã.org, no site igrejabiblicacristã.org. Ali na primeira página você encontrará meditação bíblica, né? E você clicando ali, vai se abrir um plano de leitura da Bíblia em um ano, e inclusive foi colocado naquela página ali também alguns recursos, alguns conselhos que nós damos para a sua melhor meditação bíblica. Primeiramente, qual a versão da Bíblia que o nosso ministério recomenda? Almeida Corrigida Fiel. Mas sabemos que essa versão, às vezes, tem algumas palavras difíceis de entender, então você pode comparar com alguma versão mais de fácil entendimento, como, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada. Mas lembrando, a Nova Almeida Atualizada é baseada não no texto majoritário, mas no texto crítico, então às vezes vai faltar alguma coisa ali. Mas se há alguma palavra difícil, talvez você encontre ali uma palavra mais de fácil entendimento. Mas acostume-se com a Almeida Corrigida Fiel, tá? E os pontos da Almeida Corrigida Fiel, que houver alguma tradução melhor, tá? Que poderia ter sido melhor, em vídeo eu tenho explicado isso para vocês, como eu fiz aqui agora, né? Em relação a Mateus capítulo 6, 13. Mas, repito, continuo com a Almeida Corrigida Fiel.
para um tira-teima, né? Se você tiver condições, então adquira também a Bíblia Peshitta, essa daqui da BV Books, para um tira-teima, digamos assim, né? Para comentário bíblico, qual é a Bíblia que eu recomendo? Existem tantas Bíblias de comentário. Você olhando aqui, você verá que eu tenho várias aqui na minha coleção. Todas elas são muito boas, mas eu fico com a mais objetiva, com a mais direta, com a mais simples e com a menos tendenciosa, que eu já vi até hoje, que é a Bíblia de comentário Shed, tá? Bíblia Shed, se não me engano, da editora Vida. Onde está a minha Shed? Deixe-me ver aqui qual é a editora mesmo. Não, Edições Vida Nova, tá? Bíblia Shed, que essa aqui está bem gasta, porque já usei tanto, mas é a que eu recomendo para comentários. Então, no rodapé você encontra os comentários desse teólogo, né, que o Dr. Russell Shedd já está na glória, mas que ele, algo muito positivo nele, ele não era tendencioso em relação a vertentes teológicas, tá? Então, recomendo a Bíblia Shedd. E para estudo bíblico, tá? Aqui, as duas que eu mais gosto são a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Não confunda estudo bíblico com comentário bíblico. Ela também tem comentário bíblico, mas aqui tem estudos bíblicos interessantes. E recomendo a Bíblia King James 1611, que está aqui também. São ótimas Bíblias de estudo, mas para comentário, tá? Bíblia Shed. Ai, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar essas Bíblias, é caríssimo, eu sei que é caro, e você não precisa comprar nenhuma dessas, tá? Você só tem que ter uma Almeida Corrigida Fiel, tá? Ou qualquer uma outra Bíblia que tenha ali os livros do Antigo e Novo Testamento, evidentemente, e você será edificado, tá? Então, essas recomendações que eu estou dando aqui é para quem quer se aprofundar, mas você não precisa desse material para que você cresça na graça e conhecimento de Cristo. Mas se você seguir o plano de leitura, talvez alguém diga, pastor, eu não tenho tempo de ler 5, 6, 7 capítulos por dia, porque no nosso plano de leitura nós lemos ao mesmo tempo o Antigo e o Novo Testamento. Se você tiver que optar, então opte pelo Novo Testamento. Tá? Leia pelo menos o Novo Testamento diariamente. E no nosso plano de leitura nós lemos a cada 6 meses todo o Novo Testamento. E depois recomeçamos novamente no segundo semestre do ano. Então, faço essa recomendação aqui para você. Tá? Inclusive hoje nós entramos na leitura, hoje que eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de dezembro, da primeira epístola de Pedro. Né? Estamos lendo de novo, porque já lemos no primeiro semestre desse ano, estamos lendo novamente. E é através dessa meditação bíblica diária, meditação bíblica, não estou falando de leitura de livros teológicos, não estou dizendo que é proibido ler, mas se um livro tira o seu tempo de ler a Bíblia, jogue esse livro longe e fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia, tá? Fique com a Bíblia. É o que eu aconselho você e confie no Espírito Santo que ele vai lhe dar o entendimento, porque a Escritura, com a Escritura se interpreta. E não com teólogos, mas com a Escritura. Não estou desmerecendo aqui, tá, a obra de qualquer teólogo, mas dizendo que apenas com a palavra, nós, como diz aqui em Tiago, nós, se recebermos com mansidão a palavra, nós temos a salvação em Cristo Jesus. E é isso que precisamos, permanecermos em Cristo. Mas ainda, eu quero exemplificar com a própria palavra aqui o que eu disse, de o que nós aprendemos na prática com o não nos conduzas à prova. O que nós aprendemos na prática com esse trecho do modelo de oração que o Senhor nos ensinou? Nós aprendemos que Deus faz a parte dele, mas que nós temos que fazer a nossa também. Então, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, Jesus não poderia, com uma palavra, ele ter removido aquela pedra que fechava o sepulcro? Ele não poderia ter dito, pedra, mova-se, para que eu ressuscite Lázaro, e a pedra teria se movido, e depois ele teria dito, Lázaro vem para fora, e pronto.
e Lázaro ressuscitaria. Mas como os homens ali ao redor podiam remover a pedra, ele disse para os homens, removam a pedra. Então o que nós aprendemos aqui? Que Deus não fará o que nós podemos fazer. O que não podemos fazer, nós rogamos e ele faz. Não nos conduzas à prova. Mas qual é a nossa parte? Nós mesmos não nos colocarmos em situações de risco. Queridos irmãos, então não se coloque numa situação de risco. Vamos aqui para Judas, Epístola de Judas, que eu sempre lembro, não é o Judas Iscariotes, tá? Judas, versículo de número 20 em diante. Judas, versículo 20. Por que eu não falei o capítulo? Porque não precisa, Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então veja, nossa parte, meditar na palavra, para que a nossa fé seja fortalecida, orando no Espírito Santo, nossa parte. Orarmos, então meditarmos, orarmos, essa é a nossa parte. Versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, nossa parte. Compreendem? Nossa parte. Então, nós temos que ter vigilância, que aliás, este já é aqui, esta já é uma transição para o próximo vídeo, porque falaremos sobre vigilância no próximo vídeo, tá? O que significa isso? Vigiai, né? Não é vigiar a vida dos outros, como infelizmente muitos religiosos hipócritas entendem ou querem entender assim, né? Então, vou ler novamente o 20 e o 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, esta é a nossa parte. E qual é a parte de Deus? Versículo 24 e 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Ele é poderoso para nos manter de pé, para nos manter irrepreensíveis perante a sua glória. Ele é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Quero ler aqui também em Efésios capítulo 6, versículo 18. Puxa, abri na página, irmãos, impressionante, não estava marcado. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, vamos falar de vigilância no próximo discipulado, com a permissão de Deus, é claro, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então vejam como nós temos que rogar a Deus que nos ajude a nos mantermos de pé. E isto Paulo escreveu logo após nos ensinar a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, tomando toda a armadura de Deus. E essa armadura de Deus tem as características do revestimento de Cristo, de sermos revestidos de Jesus Cristo, de andarmos como ele andou, queridos irmãos. Então, depois de Paulo nos ensinar sobre a armadura de Deus, ele diz como colocarmos essa armadura, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então não esqueçam de orar por mim também, de orar pela minha esposa, pela obra missionária que fazemos, orar pela nossa família, que vocês orem pelos irmãos que pastoreiam neste ministério do qual faço parte, Igreja Bíblica Cristã, para que todos os irmãos que pastoreiam nesse ministério tenhamos o mesmo foco, sermos e formarmos verdadeiros discípulos de Cristo, queridos irmãos. Esse é o foco. Que nenhum pastor perca esse foco, que nenhum pastor seja seduzido por outras coisas, mas se mantenha na simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus,
para a glória de Deus. Então, quero também ler aqui Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Mas antes de ler Hebreus, eu preciso ler ainda uma outra passagem muito importante. É na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios, aqui, encontrei. Capítulo 10, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, ninguém é colocado numa provação que não possa suportar, mas se ele não recorrer a Deus, se ele não orar, se ele não pedir que o Senhor guarde o seu coração, ele pode cair, porque está confiando em si mesmo e não no Senhor. Então temos que suplicar: Senhor, ajuda-me a me manter firme na fé, a não murmurar, a não, muito menos, blasfemar, a não duvidar do teu amor, a não duvidar do teu cuidado. Ajuda-me, Senhor, a guardar a fé até o fim. Esse é o bom combate que nós temos que estar envolvidos, o de guardarmos a nossa fé. E agora, para encerrar, agora sim, Hebreus capítulo 2, que eu não podia deixar de ler 1 Coríntios 10, Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18, que diz assim, veja comigo, por favor. Hebreus 2, versículos 17 e 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, quem? Jesus Cristo, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque a palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas jamais pecou. Jamais pecou. Então a tentação em si mesma não é pecado. Tá? O fato de sermos expostos a alguma tentação, mas resistimos à tentação e então não pecamos. Como o Senhor Jesus, por exemplo, logo após ser batizado por João, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá? Com esse propósito. E ele venceu as tentações. Então, nele nós encontramos forças para vencermos também. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16 nos ensina isso. Veja comigo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então é isto que significa não nos conduzas à prova, que na maioria das versões está traduzido como não nos deixes cair em tentação. Significa que nós humildemente estamos reconhecendo que somos fracos, mas que em Cristo somos fortes. Então que nós venhamos permanecer nele, para que não estejamos caindo em qualquer tentação. E que nós roguemos a Deus que nos livre de qualquer prova, que não sejamos testados. Humildemente peçamos isso ao Senhor. E que nós mesmos tenhamos a sabedoria de não nos colocarmos em situações de risco, onde nossa fé poderá ser testada. Então, espero que este nosso discipulado de hoje tenha sido edificante em Cristo para você e que você procure sempre orar com muita humildade, numa auto-humilhação, pedindo que o Senhor não exponha você à prova, pedindo que você não venha ser rico e nem
esteja na miséria, mas que você de fato se contente com o pão de cada dia e que você se mantenha em Cristo, que é o verdadeiro pão que necessitamos, o pão da vida. Deus muito te abençoe e que você seja sempre uma bênção nas mãos de Deus. E sempre a Deus toda a glória. Amém.